Bom, questão 7. Se a massa e a temperatura de um gás contido em um recipiente não variam, a massa não varia, né? Isso é importante. Enquanto o volume é duplicado, a densidade do gás. Bom, a massa específica de um gás, nesse caso a densidade dá na mesma, é massa sobre volume. O que aconteceu aqui? O volume é duplicado. Se o volume, qual é a relação? μ é inversamente proporcional ao volume. Se o volume aumentar duas vezes, a densidade ou a massa específica do gás vai diminuir duas vezes. Então, reduz-se a metade. Um cubo maciço de aresta 10 centímetros tem massa 5. Qual é em gramas por centímetro cúbico a densidade do material que é feito esse cubo? Bom, também, né? Bem mais matemática. μ é massa sobre volume. Como a resposta dele está em gramas por centímetro cúbico, coloco a massa, em vez de usar 5 quilogramas, uso 5.000 gramas. E o volume, bom, aresta, né? O que é o volume de um cubo? O volume de um cubo é aresta ao cubo. Então, o volume de um cubo é 10 ao cubo, que dá 1.000. Então, 1.000. Qual é o μ desse cubo? 5. Questões bem simples, né, galerinha? Essas iniciais, só para dar uma pegadinha. Um copo tem capacidade de 200 centímetros cúbicos e massa 300. Então, isso é o copo vazio. A massa desse copo cheio de leite é 500. Podemos concluir que a densidade do leite em gramas por centímetro cúbico. Densidade é massa sobre volume. Qual é a massa que tu colocou dentro do copo? Bom, vazio ele tinha 300 e cheio de leite 500. Então a quantidade de leite é de 200. E o volume do leite é o próprio volume do copo, que é 200, dá 1 grama por centímetro cúbico. Bom, agora aqui na 10, vou apagar, tá? Agora aqui a 10 já começa, a 10, a 11 já começa a ficar mais bacana. Olha essa questão 10 aqui. Considere a pressão atmosférica igual a 10 na 5 newtons por metro quadrado, né? Pressão padrão, 100.000, e fora dela. Suponha que a sala se encontre hermeticamente fechada. Se repentinamente ocorresse uma redução de 5% na pressão interna da sala, atuaria de fora para dentro, sobre uma porta de 2 metros quadrados, uma força equivalente aproximadamente ao peso de uma massa. Tu vê, peso de uma massa, tanto é que as respostas estão em quilogramas. Questão chatinha. O que tu tem que imaginar? Tu tens uma sala de aula. Essa sala de aula que a gente tem aula, uma sala comum, pode ser teu quarto. O que acontece? Bom, a gente está rodeado pela pressão atmosférica. A pressão atmosférica produz uma força. Te lembra que quando a gente representa pressão por esses vetores, a gente não está representando a pressão, a gente está representando a força provocada pela pressão. Quanto é que vale a pressão aqui fora? 100.000. Mas numa situação normal, quanto é que vale a pressão dentro da sala? 100.000. Então, não existe força atuando. Te lembra que o que produz força não é a pressão, é a diferença de pressão. Se repentinamente ocorresse uma redução de 5% na pressão interna, qual era a pressão interna da sala? 100.000. Se ela se reduz 5%, ela fica com 90. Opa! Ela vai ficar com uma pressão de 95.000, uma pressão interna de 95.000. Então aqui dentro nós teremos 95.000 newtons por metro quadrado de pressão. Vai existir uma diferença de pressão de fora para dentro, produzindo uma força. Essa diferença de pressão é de 5.000. Pressão é força sobre a área. A pressão que interessa aqui é essa de 5.000, que é a diferença, ela que produz a força. A força eu quero saber e a área da porta vale 2. Nós teremos uma força de 10.000 newtons. 10.000 newtons equivale a uma massa de 1.000 quilos. Não esquece que as respostas estão em quilos. O que são 1.000 quilos? 1.000 quilos são 10 na 3 quilos. Né? Aproveitando também, vamos fazer a 11, já que estamos aqui na pegadinha dos vídeos. A pressão no interior de um pneu de automóvel é de 2,5 atm, quando medida por um manômetro. Qual é a diferença de manômetro e de barômetro? O manômetro, ele mede, o manômetro mede diferença de pressão. Manômetro mede diferença de pressão. O que o barômetro mede? O barômetro mede a pressão real
que o corpo está suportando, no caso a pressão atmosférica, se fosse, né? Aqui é o manômetro. O que tu tem que pensar? Tu tem um pneu. O pneu está cheio de ar, o ar está produzindo pressão, essa pressão vale mais do que a atmosférica. Tu pega esse pneu e tu engata aqui um mostrador, um manômetro. E esse manômetro registra 2,5 atm. Para o manômetro registrar 2,5 atm, significa que dentro do pneu tem 2,5 atm? Não, tem mais. Por quê? Porque existe a pressão externa. O que existe aqui forçando o pneu fora? 1 atm de pressão atmosférica externa. Né? Então, quantos atm na realidade tem dentro do pneu? 3,5. Por que dentro do pneu tem 3,5? Manômetro mede diferença de pressão. 3,5 de dentro menos 1 de fora dá os 2,5, que é o que ele está medindo. Aí o exercício diz, de quantas atmosferas aproximadamente seria essa pressão medida em relação ao vácuo? Se tu transportar esse pneu para o vácuo, o que vai sumir? Vai sumir esse 1 atm de fora. Se esse 1 atm de fora some, não tem mais 1 atm de fora, o que tu tem fora? Zero. Aí qual é que vai ser a diferença de pressão? 13,5 menos zero, o manômetro imediatamente vai marcar, ele passará a marcar 13,5, porque é a nova diferença de pressão. Tu sabia que a maioria dos pneus, se tu transportar, né, tu deixa o pneu bem cheio aqui no nível do mar, ou né, não precisa ser o nível do mar, mas enfim, aqui na nossa atmosfera. Tu transporta esses pneus por vácuo, a tendência deles vai ser explodir. Por que explodir? Porque não vai ter mais 1 atm de fora. Então a diferença de pressão vai aumentar e pode ser que o pneu exploda. Claro, depende do limite elástico da borracha, né, do material de que o pneu foi feito. Mas a maioria dos pneus levados ao vácuo explode. Valeu?